vamos aqui para um vídeo. Tá viralizando o Roda Viva, né, gente? Da médica da polilamina, né? E o Miguel Nicoleles falou sobre isso ontem para mim e para o Kiko Nogueira lá no DCM. Vamos trazer aqui esse corte que está dando visualizações. Vamos lá. Absolutamente muito parecida. A contradição interna da sociedade americana está fazendo o sistema derreter, porque a nova geração se deu conta que ela nunca vai viver no mesmo nível do que a geração anterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O Lilo mandou aqui, e o nosso país perdeu mais uma patente internacional, a da polilaminina. Para que verba para faculdades? Doutrinamento by Javier Milei, temos que espalhar para todos essa notícia, professor. Como é que você está acompanhando isso, professor? Eu não estou, porque eu sou cientista profissional. Enquanto não fizer o estudo clínico correto, eu não acredito em nada, tá? Sem grupo controle, sem fazer a análise estatística com grandes grupos, sem injetar salina num grupo e o trau do outro negócio no outro e ver o que dá, eu estudo isso há 50 anos. Lesão medular aguda tem uma taxa altíssima de recuperação espontânea, sem você fazer nada. Então, você não pode dizer absolutamente nada sobre um tratamento sem fazer um estudo clínico completo. Então, eu não abro minha boca até ver os dados publicados de um estudo dessa maneira. Quanto ao dinheiro para as universidades, é óbvio que o sistema universitário brasileiro precisa de investimento muito maior do que ele recebe, porque é um dos maiores do mundo e um dos que produz, é a única fonte de produção de ciência de ponta do país. E se nós não investirmos nisso, nós vamos investir no quê? Se não investir na saúde pública, não investir na educação pública, nós vamos deixar o Brasil continuar sendo fazendão, vendendo commodities. Então, é óbvio que esse é um investimento estratégico que precisa ser tratado como tal. Ele não é. Infelizmente, não é. Ciência, educação, saúde pública deveriam ser parte de um plano estratégico nacional, um plano de Estado, não um plano de governo. Mas isso é sonhar. Eu já tentei sonhar sobre o Brasil durante muito tempo. Nesse instante, eu já joguei a toalha, porque é muito difícil. Professor, o senhor falou do modelo americano, com muita... Deixa eu ler aqui uma coisa. Pedro, ninguém vive a realidade do pobre. Quem já viveu a realidade do pobre e entra na política parece que passa obrigatoriamente por um processo de esquecimento. Todos esquecem todos. Lula esqueceu e se aliou ao sistema. O Nicolas, aí eu não sei se é verdade, dizem que vem de uma favela de Belo Horizonte. Se for verdade, também se esqueceu. Eu queria entender esse fenômeno. Não, o Nicolas, ele é de uma família poderosa ou de classe média, vai. Mas ele teve financiamento pesado para entrar na política. Não acho que o Lula esqueceu e se aliou ao sistema, não. Tá, Nailus? Não acho. Não acho de verdade. O Lula não é um revolucionário. Aí eu entendo também a tua crítica. Mas quem faz Bolsa Família não é aliado do sistema. É isso que eu me pergunto, assim. E, Nailus, tô falando isso de boa, tá? Mas, assim, quem pensa em programas sociais não é um aliado do sistema. O sistema odeia programas sociais. O sistema quer destruir os programas sociais. O sistema quer o Estado mínimo. E o Lula é um conciliador. Eu concordo que, às vezes, ele é um conciliador de interesses inconciliáveis. Basta ver o que está acontecendo na questão do Tapajós. Que eu estou do lado dos indígenas, que fique claro, tá? Mas o Lula não é um cara do sistema. Pelo contrário, o Lula, ele hackeia o sistema. É o que eu acho. Com todo o respeito. Vamos lá, gente. Vamos continuar ouvindo o Nicoleles aqui. Sabedoria. E eu queria entender, o que o senhor acha do modelo chinês? Ele é mais humano ou não dá para afirmar isso? Veja, o modelo de inteligência artificial que está sendo desenvolvido na China é completamente diferente do americano. Os Estados Unidos têm, nesse momento, 4.000 data centers, 3.000 e pouco funcionando, 1.000 sendo construídos. Lá eles têm menos de 400. Eles investem 10 vezes menos nos modelos. Os modelos são menores, focados. A utilização da inteligência artificial deles é para problemas concretos, absolutamente bem definidos, que é o Big Data que eu falei para vocês, que é o uso de estatística para melhorar certas análises de padrões complexos de dados. Então, eles têm uma visão muito mais focada em produzir ferramentas úteis para a sociedade e menos produzir esse barato de gerar filme, de gerar
Artificial Intelligence generativa, né, que não leva a lugar nenhum, basicamente. Só produz o primeiro momento da história da humanidade onde você não sabe mais o que é verdade. Nós já estamos vivendo na era da pós-verdade, porque você vê um vídeo, você não sabe mais. Você ouve um áudio, você não tem a menor ideia se aquilo é real ou não. Se você não for testemunha ocular de um fenômeno, você não tem a menor chance mais de saber se aquele fenômeno ocorreu ou não, né? Então, é um modelo totalmente diferente. E a ciência lá se transformou há 40 e tantos anos como pilar do Projeto Nacional de Desenvolvimento Industrial e Econômico da China. Basicamente é isso. Então, o cientista tem um papel muito mais essencial, muito mais central no projeto nacional que existe, né? Depois que o Deng Xiaoping visitou o mundo nos anos 80 e voltou para lá, ele falou, não, agora nós vamos transformar o país. Em 40 anos, eles fizeram isso, 40 e poucos anos. Tá? Então, a abordagem é totalmente diferente. Você não tem essa especulação de empresas que você vê nos Estados Unidos, essas narrativas mirabolantes para aumentar o valuation da sua empresa no mercado de ações. Você não tem isso. Então, é outra dinâmica. É uma dinâmica mais do engenheiro que quer fazer a coisa funcionar e ser útil, tá? Tanto é que hoje você ganha um doutorado de engenharia civil na China se você mostrar que você construiu uma ponte com um método que ninguém mais tinha usado. Você não precisa escrever a dissertação, tá? Você ganha um doutorado porque você fez algo concreto que beneficiou X, Y e Z, né? Valéria Frossati, desculpa, fala, Kiko. O professor está falando aí, já terminou. Eu tenho 1 minuto para sair correndo aqui, senão... Valéria Frossati falou que a IA acabou com o trabalho dela de pesquisa e tradução de textos científicos, e a Regina pergunta, o interesse pela IA é o lucro imediato ou remover parte dos seres humanos, Nicoleles? É tudo isso junto e misturado, e não é remover parte, é remover todo o trabalho humano, porque os loucos acreditam do Silicon Valley que para ter lucro infinito, que é o sonho desse povo, você tem que cortar o maior custo da produção. E o maior custo da produção é o trabalho humano. Então, eles acreditam que se levar o trabalho humano a zero, o lucro deles vai para infinito. Eles só esqueceram que quem vai consumir o que eles produzem? Né? Uma das questões. A outra questão é toda a disrupção da vida humana que vai ocorrer se você, do dia para a noite, eliminar toda forma de trabalho humano. Não vai acontecer imediatamente, não vai acontecer com essa fase da inteligência artificial, mas esse é o sonho, essa é a quimera desses caras. E eles, nesse momento, esses caras, eles são a maior ameaça à humanidade e à condição humana que nós conhecemos nesse momento. Tá? Professor, só uma última perguntinha. O Peter Thiel, numa entrevista muito boa para o New York Times, que eu acho que o senhor assistiu, ele fala em transhumanismo, que é essa crença religiosa, né? Fala em, aliás, cristão ortodoxo. O que é isso? É loucura? É outra distopia. Virou uma religião, é outra distopia. Quando eu inventei a ligação da interface cérebro-máquina, há 25 anos atrás, os caras acharam que eu era o poster boy disso daí, porque eu estava fundindo seres humanos e máquinas, e eu tive que me pronunciar abertamente, dizendo que eu não concordava com absolutamente nada desse movimento. E você deve ter reparado que nessa entrevista, quando o entrevistador, o jornalista, perguntou para o Peter Thiel, e aí, a humanidade, você vê a humanidade como sobrevivendo? O cara titubeou. Ele não responde, Não, ele gaguejou, ele começou a suar, porque ele, dentro dele, ele não está nem aí com a humanidade. Se a humanidade for extinta e sobrar ele e os amigos dele, está ótimo. Mas é impressionante, esse trecho são 30 segundos da entrevista que revelam quem o cara é, entendeu? E foi a primeira vez que boa parte da sociedade americana viu esse cara, naquela entrevista do New York Times, e ficou muito patente que tipo de pessoa nós estamos lidando. O transhumanismo acredita que essa fusão entre ser humano e máquina é irreversível e que nós vamos dar lugar para uma nova espécie que é um autômato, né, um robô inteligente. Tem gente que defende isso, que nós devemos agradecer pelo tempo que nós passamos na Terra, mas que chegou no fim. Enfim, essa é a visão desses doidos. Mas cresceu porque esses caras do Silicon Valley começaram a alimentar essa distopia, né? E como eles têm muito dinheiro, eles alcançam muita gente e convencem muita gente só pelo fato de terem muito dinheiro. É isso aí, meus queridos e queridas. Muito bom ver aí o nosso
Nicoleles, que esteve ontem com o Lenny Streck lá no DCM, olha só. Nós temos que é a angústia, né, tematizada pela linguagem. Se eu puder complementar, eu tenho o mesmo pensamento. Nós temos que é a angústia, né, tematizada pela linguagem. Se eu puder complementar, eu tenho o mesmo pensamento. Eu estava me referindo à visão escatológica de destruição Sim. da humanidade pela, né? Claro. Mas na realidade é exatamente isso. A IA não é nada mais do que o último passo da utopia do capitalismo de automatizar absolutamente tudo e transformar tudo em commodity. O último passo da transformação do capitalismo, que já vem sido planejada, como Lewis Mumford diz nos seus livros, desde a Idade Média, porque ela não começou na Inglaterra, né? O capitalismo começa nos mosteiros beneditinos, que criam todo o mecanismo real da produção, da mais-valia, tudo isso antes da gente nem dar crédito para o São Bento, né? Que foi o idealizador de tudo isso. Mas, enfim, o que está acontecendo é que a última fronteira de commodities é o pensamento humano. São os dados produzidos pelo ser humano. Então, a IA se vale do plagiarismo, né? Porque a matéria-prima é o sonho completo do capitalismo, né? A matéria-prima é obtida de graça. Isso. Que é a produção intelectual de toda a humanidade. Ou seja, você não paga pela matéria-prima da sua indústria. Depois você vende para a humanidade aquilo que ela produziu de uma maneira rasteira, cruel, comprimida, né? A hiperdimensionalidade do pensamento humano é comprimida num sistema estatístico de linguagem, sendo que todos nós que trabalhamos, seja com linguagem ou com neurociência, sabemos que a linguagem é só uma fração, né? Uma manifestação de uma fração ínfima da inteligência humana que não é computável. O problema da inteligência artificial começa aí. O próprio Alan Turing, que criou a era digital, já sabia que as propriedades cognitivas do ser humano são não computáveis pela lógica binária. Ele fala isso na tese de doutorado dele. Só que as narrativas... Nos arquivos Epstein, né, meu querido Lucas? Gente, zerado de superchats. Vamos contribuir, turma. Estão sendo vendidas de tal maneira que é o ponto final dessa evolução do capitalismo, que é reduzir o ser humano a nada. Né? É reduzir a nossa presença física, mental, cognitiva, cultural a nada. E automatizar todos os meios de produção. Por isso que eu tenho debatido com meus amigos marxistas que o Marx foi muito intuitivo no começo do século XIX em prever o que estaria acontecendo. A única coisa que ele não previu é que a dominação política, econômica e ideológica não se dá só pelos meios de produção. Existe uma coisa chamada cultura humana. Existe uma coisa chamada, eu chamo de BrainNet, né? Que é a rede de cérebros humanos que produz uma comunidade. E isso é o que está em jogo nesse momento, porque os meios de produção vão ser automatizados. Isso não há dúvida alguma. Só que nós estamos colocando o destino da espécie, como o professor Lênio acabou de falar, o destino mental do ser humano na mão de 7 ou 8 sociopatas. Aí vem a questão, eu chamo isso de, a partir de um americano que você deve conhecer, ou de uma americana que eu não lembro agora, o Brainroot, a agnotologia. O capitalismo, no seu estágio final, produz aquilo, o Marx falava em alienação, né? Mas aqui se produz agnotologia, né? Quer dizer, é a construção deliberada da ignorância de não saber, enfim, né? Então, é isso. Nós somos a única espécie que conspira contra a sua própria extinção. Essa é a coisa mais curiosa toda a história da civilização humana foi construída a partir de abstrações mentais que nós criamos e transformamos em coisas maiores do que a vida tangível, concreta, real, né? A última delas é o dinheiro e a financiarização de tudo que existe no mundo natural. Gente. Só que isso não é possível com a mente humana. Essa é uma barreira que não pode ser transportada
para o mundo digital. Só que o que todos os Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel da vida tentam fazer é demonstrar que eles não precisam de nós, que eles vão dominar completamente a atividade econômica, porque eles estão dominando os governos, né? Estão basicamente conseguindo convencer, como a gente viu na Índia na semana passada, os políticos do mundo inteiro que a inteligência artificial é essa maravilha que vai solucionar os problemas da humanidade, o que não é verdade, né? E todo mundo está comprando essa narrativa, inclusive o governo brasileiro, que para mim é muito triste de ver, de claramente detectar os sinais de que, né, já foi convencido de que a indústria de inteligência artificial, como outro dia foi falado, é a indústria dos trilhões, que vai render trilhões de reais para o Brasil, o que não aconteceu em lugar nenhum do mundo, tá? O que tem acontecido no mundo é a indústria mais predatória, mais exploratória da história da humanidade. E pela primeira vez, eu estou há quase 40 anos nos Estados Unidos, pela primeira vez eu estou vendo as comunidades locais americanas bloqueando novos projetos de data center nas suas cidades. Porque a conta de luz explodiu, a água sumiu, a poluição atmosférica sonora do solo disparou, e as comunidades americanas estão saindo do torpor, né, criado pela mídia, para protestar contra essa inauguração de novos data centers, ou mesmo fechar data centers nas suas cidades. É um fenômeno raríssimo, né, e que está acontecendo. E isso, como eu só queria dizer, professor Lênio, meu pai foi juiz aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? A carreira dele foi toda feita aqui como juiz estadual. Se ele visse hoje os casos de juízes dando sentença pelo ChatGPT ou advogados colocando pareceres que não existem nas suas opiniões, né? Ações jurídicas que não existem, como na ciência, né? Existe uma inundação de trabalhos científicos falsos. E revisores estão usando o ChatGPT para revisar artigos que foram escritos pela inteligência artificial. Olha o grau do caos que nós criamos. Né? Lênio, se quiser complementar, senão já tenho mais uma pergunta aqui. Professor Miguel Nicolé, você fala muito em bolha da inteligência artificial. Eu vi uma boa entrevista do senhor no chat Inteligência Limitada, que é uma piada pronta. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse... O Kiko dando uma cotovelada no Vilela, maravilhoso. Conceito. Vai haver uma bolha? Obrigado, Marcos. O que deve acontecer a partir disso, professor? Bom, acho que a bolha já existe, né? Os grandes economistas americanos já dizem que a bolha já está implantada. Para você ter uma ideia, o ano passado, as 7 maiores empresas da área de inteligência artificial, as Fab 7, como eles chamam nos Estados Unidos, investiram mais de 300 bilhões de dólares em equipamento, né, data centers, chips, toda essa parafernália. Esse ano, eles acabam de anunciar que vão investir mais de 600 bilhões. Tá? 600 bilhões de dólares numa indústria que não consegue dar retorno financeiro. Eu estou vendo vários estudos sendo publicados, né? Acabou de sair um enorme, onde mais de 90% dos CEOs de várias indústrias, milhares de CEOs, indicaram que eles ainda não conseguiram ter nenhum retorno financeiro dos seus investimentos em inteligência artificial. A OpenAI perdeu 14 ou 15 bilhões no ano passado. Né? Perdeu, porque ela não consegue faturar o suficiente para cobrir as despesas e está dizendo que vai precisar de mais algumas centenas de bilhões de dólares antes de entregar qualquer tipo de lucro em 2030. Ela é capaz de nem chegar em 2030 porque ela está ficando sem dinheiro para cash, né? O dinheiro operacional para rodar a sua empresa. Então, o que está acontecendo? O mercado de ações americano hoje é dominado por essas empresas. Essas 7 empresas representam, tem números diferentes, mas entre 30% a 40% do mercado de ações. Se você for olhar o valor da NVIDIA, é quase 2 vezes o PIB do Brasil. É isso aí, queridos e queridas.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!